Bem-vindos a mais um Fala Grossi. E hoje eu vou fazer uma provocação para vocês. Seu dado vale dinheiro. Você sabia disso? Que o dado da sua empresa pode valer até uma fortuna, uma pequena fortuna. A gente vai entender tudo isso com o Marcelo, fundador da Workey, que está aqui hoje. O Marcelo é sócio fundador da Workey, uma plataforma de inteligência de dados focada em pequenas e médias empresas. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa trocar bastante ideia bacana e esclarecer para vocês como é que esses dados podem rentabilizar nossa empresa. Maravilha. E a gente vai aqui conversar muito hoje sobre a importância dos nossos dados, a importância da gente tomar posse dos nossos dados e como que a gente trata eles no ambiente de AI, que hoje, se a gente está falando de dados em grandes volumes e fazer estudos, não tem nenhuma ferramenta melhor para a gente trabalhar que não na melhor AI possível para o seu negócio. Mas antes, vamos entender um pouquinho como chegamos até aqui, um pouquinho da sua trajetória, da onde o Marcelo veio, da onde nasceu. Explica um pouquinho, porque nossa audiência ela é muito empreendedora e eu gosto de trazer para cá as histórias das pessoas que venceram, que já passaram pelos problemas. Geralmente o empresário aí que está assistindo a gente pode estar passando por um problema agora, e eu acho que o que a gente melhor entrega é: problemas existem, a gente vai passar por eles. Tamo junto. E as histórias, e no final das contas, a jornada sempre vale muito a pena. Claro. Conta pra gente essa história. Bom, sou pai de uma menina linda, sou casado, tenho aí anos de experiência no mercado de tecnologia, passei por várias empresas conhecidas. Comecei numa empresa muito bacana, na época chamava AT&T, era precursora no mercado, ela era uma empresa de telecom. E um parênteses aqui bacana, em 1995 a AT&T deu para os funcionários, eu era estagiário na AT&T, ela deu para os funcionários uma fita de vídeo VHS sobre o futuro da tecnologia. E eu recentemente acessei essa fita, faz mais ou menos uns 6 meses. A IA já estava lá, em 95. Então, convivi muito com tecnologias disruptivas, convivi muito com tecnologias que mudaram o nosso modo de agir, modo de viver. Trabalhei muito na transformação das empresas. E o que eu posso dizer para você nessa experiência toda que eu obtive hoje, tenho hoje, é o ótimo inimigo do bom. Por que eu digo isso? Porque assim, na nossa vida, obviamente que aqui a gente quer ser ou tá no topo da cadeia. Mas para chegar lá, você precisa alcançar alguns degraus até chegar no topo da cadeia. Isso funciona também com tecnologia. A visão longeva de como eu posso ser diferente, ela sempre tem que existir. Porém, a execução cadenciada para chegar onde você quer fazer, ela é fundamental para chegar onde você quer. Então, a minha experiência diz isso. Eu passei por empresas como AT&T, já falei. A Unisys era na época uma empresa super renomada, vendia mainframe, também passei por essa época. Passei pela Compaq, passei pela HP, Computer Associates, Oracle, e ao final da minha carreira eu fui terminar numa consultoria norte-americana, que era uma consultoria orientada a atender governos anglo-saxão, norte-americano, canadense, Arábia Saudita, enfim, com toda a inteligência de defesa deles e com tecnologia para suportar isso. Defesa também. De defesa também. Se eu não me engano, depois a gente precisa confirmar isso, a CSC, que chamava a empresa Computer Science Corporation, era um spin-off do Pentágono, da área de inteligência e tecnologia do Pentágono. E aí transformou essa empresa em uma empresa de tecnologia, e essa empresa de tecnologia começou a prestar serviços no mercado. Eu era responsável aqui no Brasil pela vertical de bancos, mercado de capitais, seguradoras e gestoras. Eu me lembro... Você está falando de que ano, mais ou menos? 2013. Eu me lembro que a CSC era responsável por todo o BPO de operação de tecnologia dos consulados norte-americano, canadense e Arábia Saudita aqui no Brasil.
tanto a parte de defesa, cibersegurança, quanto a parte de operação de tecnologia no dia a dia. Uhum. Era uma empresa, assim, eu convivi muito com coisas de vanguarda nessa empresa, porque tecnologia ela sempre começa no exército, né? Sempre começa através de um mecanismo de defesa. E ela vai mutualizando até chegar no consumidor final durante um período. O GPS foi isso, né? O banco de dados foi isso, o GPS foi isso, o drone é isso, enfim. Então eu vivi coisas, cara, que eu tô vendo... Ou é defesa ou é também da exploração aeroespacial também, né? Sim. Eu vi tecnologias que ainda não foram lançadas. E vi tecnologias que já foram lançadas, eu já tinha visto isso antes. Então foi uma experiência extremamente rica, sabe? E, assim, ao final de toda essa história, em começo dos anos 2000, eu vi de um executivo norte-americano, que foi meu chefe, e ele falou o seguinte: nossa principal tarefa, o nosso principal objetivo é democratizar o acesso à tecnologia para todos. Naquela época, para você ter um servidor, você precisava de um espaço, comprar licença, comprar servidor, comprar um técnico, comprar um especialista. Era muito longe o acesso para as empresas. Custava muito caro. E você vê que o pacing das empresas de tecnologia vem mutualizando cada vez mais. Cloud, daqui a pouco você vai lá, aperta um botão e acessa o processamento que você quer. Software, você tinha que comprar licença, vinha na caixinha, vinha no CD-ROM, você tinha que instalar, tinha que configurar. Hoje você vai lá e coloca um cartão de crédito e acessa. Integração, hoje você drag and drop e faz uma integração de sistema. Nas minhas brincadeiras com o Cláudio, eu tenho que até te mostrar o sistema que eu fiz. Eu fiz um SaaS para o mundo jurídico. E é algo que eu ainda não vi. Eu já vi coisa parecida, mas igual não tem. E tu me conhece, minha expertise de... De jurídico, construtor, banqueiro. Só que desenvolvimento de software é algo que eu ainda não tinha feito. Ainda não tinha feito. E aí eu no Cloud, cara, hoje eu tenho conta no GitHub, no Render, no Vercel, no Cloudflare, naquele negócio de que pula CAPTCHA. Só que o mais interessante é o seguinte: não existe curva de aprendizado, a não ser que você seja muito dedicado e tenha tempo. Sim. Porque o que acontece? Ele abre a tela para mim lá nos primórdios, no GitHub, o primeiro que eu fiz o login, eu acho. Ele vai lá, manda tu fazer o cadastro, você faz, ele te bota na tela para escolher a assinatura, você faz a assinatura e um abraço. Tu não faz mais nada. É isso. E se tu botar lá no Cloud para ignorar a permissão, ele vai embora acelerando quando tu vê o negócio tá pronto. Mas aí, quem tá ficando com a riqueza dos dados, né? Pois é. É a Cloud, é a Anthropic, sou eu. Pois é, e aí essa é a discussão que a gente vai ter hoje, porque se você me permite já pegar o gancho... Claro. Por que a gente tem que organizar os nossos dados? Olha só, vamos avaliar um cenário um pouco maior, mais amplo, tá? A China, desde 2021, perdão, ela tem uma lei que impede as empresas de tirarem dados do território chinês. Isso valia para bancos aqui no Brasil há algum tempo atrás, tá? Quando eu comentei que eu fui especialista no mercado financeiro, né? Quando ia se vender alguma coisa para um banco, a primeira coisa que ele tinha como premissa era cobrar onde ficaria a custódia dos dados dele, tinha que ficar em território nacional. E a China recentemente fez exatamente isso, só que de uma forma mais ampla. E há 3 meses atrás, ela colocou um peso muito forte, muito grande em cima disso. Então, as penalidades e as limitações que as empresas têm agora são extremas. Tirar um dado de lá deve ser um puta... E o pênalti em cima disso é gigantesco. Deve ser criminal, né? Sim. Por que eu tô falando isso? Para quem não conhece tecnologia, fica esse recado aqui. Quando a gente vê alguma coisa que a gente acessa, conversa ou tá vendo no monitor, aquilo é um meio. Aquilo é apenas uma tela para chegar até você. Mas por trás daquilo tem toda uma engenharia. A IA é isso. Ela é uma engenharia ela é uma linguagem natural de uma forma de interpretar dados que vai te dar o conforto de conversar com ela e ela trabalhar para você
em cima daquelas funções que você tá solicitando. Eu estou simplificando aqui de uma linguagem mais simples, tá? Mas ela só funciona com a informação. E uma IA poderosa, ela só é poderosa em função da informação que ela tem. Ela pode processar ela pode processar milhões de GPUs, mas sem dado, ela vai processar o quê? Né? Então, tem uma discussão muito forte em analistas de mercado e especialistas, dizendo que dado, sim, vai mudar inclusive o mapa geopolítico do mundo. E compara um dado com petróleo. E se você olhar a história, lá no passado, o petróleo mudou a geopolítica do mundo, geopolítica e econômica do mundo. Países que não tinham absolutamente nada descobriram petróleo e se tornaram uma potência. Países que têm a custódia da informação, do dado, e se elas conseguem processar isso numa IA, eles têm informação de como mudar, inclusive, um comportamento no país, cara. A gente viu nas eleições passadas muita gente dizendo que, pô, empresas de analytics começaram a direcionar eleições em alguns países. Uhum. Foram penalizadas por isso, mas teve. Agora, com analytics, imagina com IA. Numa potência um exponencial gigante que tem. Numa véspera de eleição, tu consegue botar uma imagem de um político falando uma atrocidade e não vai dar tempo de você reverter isso na justiça, porque a opinião pública vai votar amanhã. Mas você sabe como que... vamos lá, esse exemplo que você acabou de citar. Colocar um vídeo de um político que é um vídeo fake. Isso é simples, vai lá no Google, no Nano Banana e faz uma imagem lá e cria um vídeo em cima disso. O negócio é o conteúdo que ele fala. E se eu sei que eu posso direcionar o comportamento, por exemplo, do Brasil, com base nas informações que eu tenho, a fala que eu vou gerar lá dentro é baseada nessas informações e eu vou transformar isso numa coisa muito mais séria, muito mais amplificada, sabe? Então, voltando ao cerne da conversa, se os países já entenderam que dado é a sobrevivência, porque as empresas têm que entender que não é só sobrevivência, mas ele tem um valor para isso. Sim. Porque no final do dia, quem gera dados somos nós. Ou como pessoa física ou como pessoa jurídica. E essa informação tem muita gente ávida atrás dela. E é para isso que você precisa primeiro entender que, peraí, se tá todo mundo olhando para dado de uma forma mais ampla, de uma forma mais séria, por que eu, empresário, não vou fazer isso? Né? Se esse dado, essa informação tem valor para mim, de uma forma a sustentar meu negócio, muito provavelmente ela tem informação para outro, tem valor para outro, para catapultar o negócio de um outro. Né? Vou dar um exemplo para a nossa audiência. A gente tem muita audiência de advogados, por exemplo. Eu estava pensando exatamente nisso. Eu tenho o meu banco de dados de 20 anos de advocacia e em consultoria, por exemplo, que a gente assessorava negócios para fechar um contrato. Só que para você chegar na minuta final de um contrato, você começa da minuta zero, você faz ali várias revisões e em cada revisão tem um input de uma vontade de cada parte, de cada contraparte. Imagina em um contrato, só um negócio que você já fez. Tu pega todas as revisões feitas até a final, tu consegue fazer o caminho do processo decisório traçar o comportamento para se vender um imóvel, por exemplo. Sim. O sistema de garantias que foi usado, o que é conforto para um, o que não é conforto para outro. Só de um contrato, você faz uma análise de comportamento da venda de um imóvel na Vila Olímpia de tantos milhões de reais e tal. Isso é um exemplo. Imagina... Agora, imagina o valor que tem o comportamento do comprador de um imóvel para uma empresa que vende imóveis, para uma empresa que vende carro, porque o volume de dinheiro é o mesmo. Ele não é tão, passa o cartão de crédito lá e resolve o problema. Sim. Comprar um imóvel requer pensar, olhar, fazer conta, dependendo da classe social da pessoa. O carro é a mesma coisa. Se ele pensa racionalmente na compra de um imóvel de um jeito, ele muito provavelmente vai comprar, vai pensar da mesma forma para comprar um carro. Quando eu falo que dado vale dinheiro,
É porque você, advogado, que tem esse racional, obviamente que tem que sigilo de LGPD, enfim, mas você pega um apanhado de 10, 20, 30 clientes e fala assim, olha, clientes da classe A, B, que de faixa etária de 30 a 50 anos, que compram imóveis na Zona Sul, tem esse racional de compra, esse gatilho decisório. Ele compra alguma coisa em torno de um ticket de R$1 milhão. Então, se você tem um produto que tem muito parecido com esse ciclo decisório, tá aqui a informação para você. Você acha que o cara desse não se interessa por essa informação? Ao invés dele ficar olhando para a rede social e falar, pô, peraí, deixa eu ver se o Rodrigo tem intenção de compra. A conversa é diferente. O Rodrigo compra sim, né? Esse público compra assado, porque é um fato, já aconteceu. A Work aposta muito nisso. Dado vale dinheiro depois que ele acontece. Antes que ele acontece é simplesmente uma avaliação analítica de coisas que podem acontecer no futuro que não são 100% certeiras. E vamos tentar aterrizar pro nosso espectador e tentar tangibilizar como que ele começa. Ele pode estar, às vezes é o comerciante que tem ali todo o dado de compra dos clientes dele, às vezes é alguém que vende um produto digital e tem toda a experiência ali na rede social do tráfego pago que faz. Acho que a Meta já entrega alguma coisa de análise disso, mas o dado é da Meta, o dado não é teu. Então, como é que ele começa a trazer para ele essa propriedade. Como começa a medir, que primeiros passos ele tem que dar, onde ele pode armazenar isso, como que seria? Bom, vamos lá. Primeiro que quando a gente chega numa empresa, num cliente nosso ou algum prospect, o hype é IA. Quero colocar IA na minha empresa. Sabe para quê? Nem como, nem o quê, nem quando. Ele vê muito rede social, então ele está armado com informações do tipo, olha, o Cloud é o melhor, o Manus faz isso, o Google Banana faz aquilo, mas no final do dia, vamos falar uma coisa que é a empresa, não pessoa física, mas sim pessoa jurídica. Então, a gente coloca a bola no chão e fala o seguinte, olha, antes de você dirigir um carro, você tem que saber se ele tem combustível, se você tem habilitação para isso. O que eu estou fazendo é paralelizando a cabeça dele para entender que a IA só vai funcionar com informação. Então, a bola no chão vamos entender quais são as informações que você tem. Né? É muito comum empresas terem sistemas e sistemas de terceiros, né? Porque pequena e média empresa, ela não desenvolve um RP. Ela compra um RP de terceiro. Ela não desenvolve um CRM, ela vai comprar um CRM de terceiro, assinar. E ela vai dar a custódia da informação que ela gera diariamente para esta empresa cuidar. Né? E aí, a primeira pergunta que eu faço é, cadê seus dados? Ah, os meus dados estão no RP, ou estão na planilha, ou estão não sei aonde e tal, enfim, eles não se conversam. Cada vez que eu tenho que fazer um fechamento, eu tenho que chamar um analista para trazer uma informação aqui, buscar uma informação de dados ali, e ficam calculando e fazendo coisas que a gente, teoricamente, não consegue tomar uma ação rápida. Ok, cenário comum para todos. A segunda coisa que a gente fala vamos tomar posse dos seus dados. Porque se você deixar a custódia, vamos entender que dado é um ativo financeiro, então a custódia do teu cofre está num terceiro. Começando a entender o dado como algo que tem valor, eu acho que a gente começa a trazer todo mundo para a discussão, porque você vira pro pequeno e médio empresário e ele vai descobrir que o dado dele tem valor. Tem valor, aí, sim. Aí a conversa acho que começa a mudar, né? Exato. E aí eu falo o seguinte, bom, se você entende que isso tem um valor não só monetário, mas valor para tua empresa, o teu cofre está na mão de um terceiro. A custódia dele está na mão de um terceiro. Então o que você precisa fazer no mínimo, controlar isso. E trazer, sempre que você quiser acessar esse cofre, buscar essa informação. Puxa, mas eu não consigo, porque eu tenho limitação, porque meu sistema não deixa, porque eu tenho que acessar a API, porque eu não tenho integração, porque eu não tenho... Bom, essas barreiras todo mundo passa, é absolutamente natural isso, e a gente precisa de fato remediar esse tipo de coisa com algumas ações, tá? Então a primeira coisa é traz a informação para dentro de casa e vamos começar a trabalhar ela.
A segunda coisa é organizar ela. O que que é organizar ela? Eu preciso dar uma estampa para cada informação. Essa informação é do financeiro, essa informação é do comercial, essa informação ela tem um ciclo de vida. Ela, putz, esse relatório aqui ele tem validade a cada 30 dias. Eu, como gestor de infraestrutura da empresa, por exemplo, determino que a cada 5 anos eu faço um backup de todo o histórico e jogue para fora da base. Isso muito é determinado pela regra de negócio e não pela tecnologia. Tá? Então você começa a dar estampas para as coisas que de fato elas têm que ter. E aí essa organização ela vai ter que ser trabalhada em cima de uma. É como se fosse um filme. Eu não posso ter a cena um de um filme, a cena 2 e pular pra cena 10. Uhum. E nem pular depois pra cena 20. Eu tenho que ter uma história pra contar. Cena 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí é a Word que entra pra fazer o quê? Verificar essa história pra contar, se ela existe de fato, se tá faltando alguma coisa e aonde tá isso. Bom, feito isso, eu já tenho meio caminho andado para começar a entender que eu posso ir para inteligência artificial, né? Mas como é que eu vou para inteligência artificial? Primeira coisa, eu preciso cumprir algumas regulamentações para não colocar minha empresa em risco. Assim, separar o que é dado que eu posso colocar publicamente e trabalhar ele, separar dado que não posso colocar publicamente e trabalhar ele, garantir que esse dado não vai vazar, né? E quando a gente fala vazar, lembrando que o ônus da prova é seu, né? Então, se você é detentor de um CPF de um cliente, se ele vazar, quem vai tomar a multa é a sua empresa. Ah, mas ela tá num sistema, ele está num sistema de terceiros. Se o sistema de terceiros vazou o dado da tua empresa, a culpa é tua. E a multa de 5% em cima do faturamento é tua. Então a gente olha o risco da evasão do dado. Então, cria-se um fluxo, como se fosse uma moeda de corrente. Ah, então meu dado passa pelo aplicativo do fulano, entra num QIC, num Know Your Customer do software do ciclano, depois ele se comunica com um score de crédito do Beltrano e aterriza no meu sistema de core bancário. Um exemplo. Uhum. O fluxo desse dado, ele precisa ser medido em termos de risco. Para a gente saber, Rodrigo, você está sentado numa empresa que tem informação sigilosa, essa informação sigilosa, esses terceiros não estão cumprindo alguns ritos, tem um cálculo, obviamente, mais sofisticado em cima disso, mas vamos classificar esse dado para falar para você o seguinte, ó, hoje você está exposto financeiramente ou da categoria reputacional, regulatória ou operacional. Se der um problema aqui, você vai ter esse impacto e é como corrigir. Bom, fiz a asepsia da informação. Garantir que a informação está dentro de casa ou pelo menos controlada. Agora eu vou para inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela vai acelerar a tomada de decisão para você entender quais são os gaps da sua empresa e aí sim ir para automações. Olha o que acontece. Se confunde muito no mercado, pô, vamos fazer automação, porque vou substituir um profissional por uma IA, tal, enfim. O que a gente defende é back to the base, vai para a prancheta, começa a olhar a tua empresa, a história, o teu filme, a cena 1, 2, 3, 4, 5, através da IA, e saber onde estão os gargalos, os gaps de fato e quais são as métricas de controle. Aí sim você toma a decisão de onde automatizar e o que você tem que retornar. Aconteceu muito no mercado do tipo, pô, se eu tenho uma tarefa repetitiva que o cara fica lá escrevendo, sei lá, um contrato, eu vou automatizar esse contrato aqui. Legal, faz. A informação que tem de regras de contrato foram falhas, de clientes foram falhas, sei lá, de algum julgamento que ninguém sabia que faria, que tinha, a pessoa fazia foi falha, e aí começou a sair contrato errado. Volta para a prancheta e onde eu errei. Então, automação é o último elo da cadeia, tá? Se você entender que esse fluxo é um fluxo que ele vai determinar um resultado financeiro, dado é o catapultador é o indutor desse resultado financeiro. O que eu acabei de citar aqui,
essa jornada, se você olhar para o mercado financeiro, ela é uma jornada absolutamente natural e comum a todos. Se eu tenho um bem e eu quero colocar ele num fundo de investimento, eu primeiro preciso garantir que aquele bem existe. Uma empresa especializada vai lá e fala, bom, ok, esse prédio existe, ele tem tijolo, ele está construído e ele pode ser passível de colocar num fundo de imobiliário. Ele cumpre as regras, tal, que a Work faz a mesma coisa, com dado. Em vez de fazer isso com prédio, ela vai lá e faz com dado. Uhum. A segunda coisa é, eu quero saber o risco desse prédio. Se tem risco de desabamento, se tem risco de pegar fogo, se tem risco de dar uma pane elétrica, alagamento, enfim, porque isso vai determinar o retorno que ele vai dar para o investimento do fundo, né? Do investidor. Eu faço a mesma coisa com dado. Se ele tem chance de vazar, se ele tem chance de ser penalizado em algum momento, se ele tem chance de... não sei, enfim, tem N fatores lá. A terceira coisa que se faz numa avaliação antes de entrar no fundo é a rentabilização desse prédio. Qual é a vacância dele, qual é o custo médio do aluguel, quanto ele aluga, qual é o índice de ocupabilidade do imóvel, para dizer para o investidor o seguinte, ó, você está investindo num imóvel que tem baixo risco, ele existe e ele tem um retorno de tanto. Eu faço a mesma coisa com dado, só que aí é na IA. Se ele existe, tem baixo risco, ele vai na IA e traz retorno para o teu negócio, muito provavelmente ele vai trazer retorno para um outro negócio de algum terceiro. E ao final, esse prédio aqui, ele entra num fundo... Antes de rentabilizar para fora, que a gente está falando aqui de rentabilizar tal, você pode vender essa inteligência para fora e você pode organizar essa inteligência e trabalhar isso para dentro. Pra dentro. Né? A primeira coisa que você tem que fazer é não olhar para fora, olha para dentro. Porque senão você vai... Comercializar os dados é o estado da arte do negócio. É a última etapa do negócio. Sempre o disclaimer que você já fez. Quando a gente está falando em dados, existe uma preocupação muito grande em ficar aderente ao envelope regulatório ali da LGPD. Exato. Então, existem dados que podem ser comercializados e dados que não podem ser comercializados. Tudo que a gente está falando aqui, a gente está no âmbito do que pode ser comercializado de acordo com a lei. Tá? Isso, quando a gente faz a primeira identificação, já separa o joio do trigo. Então, ó, isso aqui você já faz a exclusão do que você acha de potencial, porque ele não tem e ele nem pode. Mas ao final da cadeia, quando você faz essa avaliação, esse ciclo de avaliação de ele existe, qual o risco, qual a taxa de retorno, você coloca num fundo de investimento para alguém ir lá e colocar dinheiro em cima dele. Nós fazemos a mesma coisa com o dado. Eu sei que o dado existe, qual é o risco dele, qual o retorno que ele tem, coloca-se através de um certificado digital, que é um token plugado a uma blockchain da Work, para poder um terceiro capturar esse dado, essa informação. Então a gente fez exatamente esse rito, que é um rito conhecido por todos, só que o ativo é uma informação digital. E aí, voltando para o começo da conversa, se os governos entendem que essa informação é fundamental para a sobrevivência deles, isso tem valor. Você tem algum case que você possa passar para a gente, óbvio, sem falar detalhes específicos de quem é, mas alguma rentabilização que você fez? Tenho. A gente começou, primeiro que é um assunto extremamente novo no mercado, estava conversando outro dia com uma pessoa, e ele falou assim, eu não acordo às 6 horas da manhã pensando que eu vou comprar um dado para acelerar o faturamento da minha empresa. Nunca tinha visto isso. E aí... para nós é um período de catequização, né, de mostrar para o cliente que, primeiro para quem gera a informação de que aquilo tem dinheiro, tem valor. Segundo, para quem compra aquela informação, para entender que aquilo tem um retorno para ele. E aí tem uma empresa bem conhecida do Rio de Janeiro que transaciona 20 mil pedidos por mês. Tá? Então ele tem, o heatmap dele de dados é extremamente valioso, porque ele tem a pulsação do comércio em tempo real. Uhum. E ele não trabalhava essa informação, ele em algum momento ele pegou e guardou lá aquela informação e para ele era custo. Muito bem, então a gente cumpriu toda essa jornada. Só uma observação, antes de entrar nesse detalhe, Rodrigo, por que a gente chegou até aqui?
A Work nasceu fazendo CTO as a Services. A gente conviveu diariamente com empresas que gastam dinheiro com tecnologia e não retornam ela de jeito nenhum. Então, puta, tecnologia para mim é custo, isso aqui é caro, cara, não é possível. Não é caro. Você quer um exemplo? Office 365. Puta, é caro. Você já parou para pensar quanto você economizou de viagem usando Zoom? Ou Teams? Nem falo. Deslocamento? Imensurável. Então, as empresas não conseguem tangibilizar isso. Então, quando a gente conviveu com várias, centenas de empresas, dizendo isso, falou assim, cara, ele tem que olhar isso. Primeiro que ele gasta-se sim muita coisa errada, e muita coisa investida se torna ociosa. E quantos por cento do Microsoft Office você usa, né? Pois é. Quem usa mais do que 10% que eu Pois é, exato. E aí, a Work nasceu com essa ambição de pegar tudo que é capacidade ociosa ou que tem valor dentro de uma empresa pequena e média já investido e transformar isso em rentabilidade para ela. Bom, voltando à história do case, é exatamente igual. Investiu-se muito em tecnologia de armazenamento de dados, colocou um monte de dado lá dentro e extraiu o dado através de BI. Bom, a gente cumpriu o rito de dado existe, sim existe, separou o joio do trigo, o que pode e o que não pode, avaliou o risco dessa informação, tá lá AAA, Double B, enfim, a gente vai classificando isso. Isso é auditado por uma empresa terceira, super conhecida, para dar a garantia de que o meu processo, ele é um processo que está sob a norma e regulatório, enfim, dá a segurança de para quem eu estou avaliando e dou a segurança para quem está comprando. Bom, colocamos para eles a possibilidade de ir para IA, só que aí encurtou o caminho, porque a gente achou ativos extremamente valiosos, do tipo perfil de compra em hora, data e produto que comércio do Rio de Janeiro faz. Por incrível que pareça, toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, comerciantes do Rio fazem compras num ticket X de um determinado produto. Não vou dar o CNPJ, não vou fazer, mas a amplitude já mostra. Para uma empresa de microcrédito, isso é ouro. E não vem da rede social, vem de uma nota fiscal que o cara faz toda quinta-feira, às 4 horas da tarde. Estaciona o barco em cima do cardume e fala, pode jogar. Pesca. E que vem, né? Essa informação foi vendida para uma empresa dessa natureza. E ele falou, eu quero essa recorrência dessa informação. O gerador da informação gastava o dinheiro no storage, lá no armazenamento, no data lake dele. Paga 2 data lake e ainda dá para investir em outras coisas a mais que ele não estava esperando. Interessantíssimo, hein? Todas as empresas têm esses ativos. Só precisa primeiro trabalhar eles de forma correta, se apropriar dele. Lembrando que a custódia do cofre está no terceiro, então você precisa... Não digo eliminar isso, porque não vai existir essa eliminação. Mas você precisa trazer essa informação para dentro de alguma forma, para que ela coexista mesmo no seu sistema de terceiro. Trabalhar essa informação de forma extremamente atenta, processual, porque dado é uma manufatura da tua empresa, é um produto da tua empresa, você vai ter que conviver com ele pro resto da vida. Na era da IA é assim que vai funcionar. Logo vai ter fundo de investimento aí distribuindo token disso, com certeza. Esse é o objetivo. A gente tem a ambição de ser a primeira empresa que vai comercializar ativos digitais ociosos das pequenas e médias empresas, ou seja, coisa que você já comprou e não usa, vou transformar isso num ativo digital, num certificado digital, e isso vai se transformar num fundo de investimento, ou numa moeda, ou numa ação, enfim. A gente não sabe ainda. A gente está shapeando o nosso produto de acordo com o comprador da informação. E aí volta aquele exemplo que eu dei. O comprador da informação não acorda às 6 horas da manhã achando que vai comprar um dataset de informação extremamente valiosa para ele pescar ou já sabe onde está o cardume no lago. Então esse nosso trabalho está sendo galgado e construído para fazer isto. Trabalhar com que a facilidade do tipo, hoje eu quero atacar novos mercados, eu vou buscar informação lá na Orki para poder trazer essa informação e
começar a atuar em novos mercados com novos produtos. Não adianta eu acho que vai. Não vai. Feedback de quem comprou foi: eu gasto a cada 8 leads gerados, eu retorno 1. Com essa informação que você está me dando, a cada 2 gerados, eu retorno 1. Quanto você economiza em cima disso? Entendeu? Maravilha. Pessoal, vou deixar todas as informações de contato aqui do Marcelo aqui embaixo para quem se interessou no assunto, que acha que tem algum negócio que possa ter esse volume de dados aí, que às vezes nem precisa ser um volume tão grande, né? A partir de volumes pequenos já dá para se fazer algum tipo de trabalho. Se está gostando da conversa, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, curta, comente, compartilhe isso para algum outro amigo seu, algum sócio, alguém da sua empresa que possa ter interesse nesse assunto. E caminhando aqui para o final, a gente falei, 36 minutos já de É conversa. rápido. Demorou que nem 2 minutos passa. para conversar, 34 minutos, passa rápido pra Parece que caramba. nem passa. E como você tá dentro ainda do perfil de todo mundo que sentou aqui para conversar comigo, que foi estagiário, passou pela iniciativa privada, passou em grandes empresas, teve a curva de aprendizado, montou seu próprio negócio e agora está aí empreendendo há alguns anos. Tem um bloco aqui que a gente chama de cartas para o estagiário. Então, sempre tentando me conectar com um público um pouco mais jovem, e acho que esse assunto tem tudo a ver com eles, porque a gente está aqui no embrião de um negócio que essa galera hoje que tem 20 e poucos anos vai trabalhar em cima disso como faz um Pix daqui a pouco, Sim. daqui a uns 10 anos mais ou menos, ou menos, né? Então o que o Marcelo estagiário, lá atrás, poderia ter ouvido do Marcelo de hoje, que iria facilitar a vida dele demais na construção aí da carreira? Olha só, interessante essa pergunta. Quando você é jovem, você tem aquela energia além da conta, transbordando da caneca aqui, para fazer tudo e várias coisas ao mesmo tempo. E você, quando jovem, você julga muito pela tua cabeça e pouco pela consistência ou experiência que você tem, porque você não tem experiência, então você vai pegar e falar: eu acho que eu sei e vou fazer. Não percam isso, nunca perca isso, essa vontade que tem de executar e de ganhar e de vencer, mas se aprofunde mais nas informações, estude mais do que você tem realmente vontade ou quer gerar algum resultado, e se cerque de pessoas extremamente inteligentes para fazer as coisas. Porque quando jovem tudo é festa, primeiro emprego, uma empresa grande, o sonho do meu pai era que eu trabalhasse numa empresa grande, trabalhava, cumprir uma jornada de trabalho frequente, enfim, aquilo tudo era uma vitória, mas no final do dia eu não entendia que era só o começo. E só o começo de uma longa jornada que ela é dura, é difícil, ela requer muita resiliência, porque apanha-se muito ao longo do tempo, e você tem que estar preparado para isso. Então, jovens, quando a gente acha que sabe tudo, inclusive eu nessa idade, gostaria de ouvir isto do meu avô, que se tivesse nascido vivo ainda me dissesse: continue com a humildade, continue buscando informação, conhecimento, se desenvolvendo, e não dê sempre o primeiro passo, deixe alguém te ensinar como dar, né? Faça com que alguém te dê a segurança de que vamos dar o primeiro passo em cima de informação concreta e não a capa do livro. Uhum. Acho que isso é fundamental, porque assim, como estagiário, lá atrás, o que eu batia de cabeça na parede e voltava, parecia luta de boxe, porque eu achava que sabia tudo, batia a cabeça ia, voltava, gasta-se muito tempo fazendo isso. Uhum. Então é mais fácil você estudar bastante, se conhecer bastante e dar o passo certeiro. Óbvio, vai errar? Lógico que vai errar, mas não na frequência que eu errava. Porque achava que sabia tudo. Então, se aprofundem mais em cima das situações e das coisas que vocês escolhem fazer e façam bem. Sejam extremamente críticos com você e façam bem. Acho que esse é o recado que eu daria pro Marcelo lá no começo. O Marcelo no começo
energizado, tudo era festa, maravilha, e vamos fazer, e a hora que eu ia ver, tinha que retrabalhar. Gastei muita energia em retrabalho do que em produção. Maravilha. Pessoal, inclusive na UMO, a gente está começando um trabalho também de entender melhor os nossos dados, saber o que a gente tem de matéria-prima, e lá eu tenho matéria-prima pra caramba, porque são 9 bilhões aí de movimentação mensal, a gente tem mais de 350 mil PIX emitidos por mês, então é bastante coisa que a gente tem, então eu tenho como também verificar o comportamento do meu cliente até para fornecer melhores produtos para esse meu cliente. Então a gente está antenado a isso também. É o futuro, não tem como não fazer. Se a gente for olhar para todos os nossos concorrentes gigantes aí do mercado, eu tenho certeza que está todo mundo já começando a se coçar para fazer. Acho que tem que contratar o Workey para fazer melhor. Mais uma vez, vou deixar os contatos do Marcelo. Algum recado final pro pessoal? Não, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Rodrigo foi cliente da Workey como CTO, as a Services, se tornou amigo, confidente, tudo que a gente faz antes, a gente conversa com ele, o Aloísio. Marcelo é quase um advisor meu aí. Cara, a gente, assim, eu respeito muito as pessoas que têm a consistência que vocês têm na informação, na avaliação das coisas. E, assim, olhando de novo para o estagiário, eu continuo sendo estagiário. Eu continuo querendo ouvir pessoas que falam, olha de novo, olha ao redor, tenta ter uma nova visão. Acho que a gente é fundamental, e vocês trazem isso pra gente também, no dia a dia de uma conversa por telefone mesmo. Pô, o Rodrigo me deu um insight aqui que eu vou buscar essa informação lá atrás, vou atrás dela. A gente não é certo pra tudo, cara. Eu sempre converso com meus sócios e falo assim, eu quero uma pessoa que me desafie. Eu não posso estar sempre certo. Ter sócio que concorda com tudo tem uma patologia. Exato. Eu preciso de gente que fale assim pra mim, cara, você tá errado, porque vai me puxar mais pra cima. Esse era o recado pro estagiário, mas eu e o Luiz e o Fábio, quanto mais a gente briga, mais a gente fica irmão. Exato. Então, a convivência com vocês me traz isso. E pra mim é gratificante. Eu me afasto de gente que concorda comigo. Eu fico sempre do lado de gente que tem conflito comigo, porque aquele conflito vai gerar sempre algo positivo. E vocês fazem isso com a gente. Então foi um prazer estar aqui, Rodrigo. Pô, prazeraço. Eu que agradeço pela confiança no projeto aí. Ainda somos minúsculos. Não, mas eu acho que esse assunto bomba, hein? Esse assunto acho que nós vamos trabalhar nisso. Eu tô aqui carregando a camiseta. Espero que você use, dê uma Vou usar. Para mutualizar essa informação, porque, empresário, fica de olho, porque você tá sentando em cima de dinheiro que você nem imagina que existe. E a gente vai fazer isso acontecer para vocês. E vamos lá. Eu vou inverter a ordem. Em vez de faturar para os clientes, eu vou trazer dinheiro para os clientes. Olha que legal. Isso é diferenciado mesmo. Isso aí. Marcelo, brigadão, cara. Rodrigo, valeu, cara. Obrigado, viu? Sucesso. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Abraço.